Então, a gente estava falando de luminoteca e é o processo, obviamente, de controlar, né, a capacidade de controlar a iluminação do ambiente, né? Ou seja, o processo de você administrar o bom aspecto o bom aspecto luminoso, né? O bom aspecto de como você vai fazer o seu ambiente agradável, mesmo de dia ou de noite, tá? Quando é de dia, também tem a questão de você ficar, seu ambiente não vai ficar muito escuro, né? Se tem boa iluminação natural e quando você, mesmo assim, não tem condições de manter uma boa iluminação dentro desse ambiente, você vai utilizar a iluminação artificial, né? E essa é a nossa técnica, a técnica de como fazer esse processo de iluminação, tá? Muito bem. Então, nós temos aqui iluminação que pode evitar que nossa capacidade visual seja muito solicitada, né? Ou seja, fazer forçar a vista para enxergar, e iluminação que facilmente, a gente consegue distinguir facilmente os objetos. Vocês têm que ter ideia, ter em mente, que se for um local de trabalho, por exemplo, você vai ficar horas e horas no mesmo ambiente, né? No caso de uma casa, não, você circula no ambiente, vai para fora e tal. Mesmo assim, se é um ambiente dentro de uma residência que é onde as pessoas estudam, leem, né? Você vê assim, ou assistem uma televisão, certo? Então você tem que ter cada ambiente desse, ou fazem, né? Onde fazem na cozinha, onde se faz os alimentos, são lugares que cada ambiente desse tem que ter uma qualidade específica e uma qualidade específica e uma necessidade específica também, né? Não só a qualidade, mas a necessidade. Por exemplo, tem lugares que você tem que ter um controle da iluminação ajustável, né? Ou seja, você dimeriza a luz, né? Dimerizar e colocar o dimmer, né? Para você ajustar a iluminação, ou mudar a cor do ambiente, né? Então, cada projeto tem uma necessidade específica dependendo da aplicação, tá? Então, aqui diz, né, qual é que tem o problema da iluminação inadequada, né? Você ter cansaço visual, né, dor de cabeça por forçar a vista, né? Por causa de objetos que não são visíveis, você produzir acidente, tá certo? E aí, no caso de uma iluminação boa, fala que aumenta a produtividade, não, a produtividade, né? Não vai aumentar a produtividade. A iluminação inadequada vai diminuir a produtividade, certo? E a boa iluminação vai manter a qualidade da produtividade, né? Aumentar a produtividade você pagar mais o rapaz, ele vai, né? Ele vai aumentar a produtividade, ou dar um incentivo para ele, né? Falar que no final do ano ele ganha um bônus e tal, né? Aí aumenta a produtividade, tá? Gerar um ambiente agradável, né? E evitar os acidentes, tá? E evitar os acidentes, certo? Então, as responsabilidades para se caso, né, algum desses distúrbios venha a prejudicar alguém, é de quem projeta, quem administra, né, e quem é o dono, certo? Então, essas são as responsabilidades. Então, o cuidado na iluminação é tanto quanto o cuidado na eletrificação, tá? Muito bem. O limite, né, dessa radiação, a limite da luz visível, né, o limite dessa radiação que sensibiliza nossos olhos, mais de 780 nanômetros até 380 nanômetros, né, vai do ultravioleta do infravermelho ao ultravioleta, né? Então, quanto maior o comprimento de onda, mais desloca para o vermelho, quanto menor o comprimento de onda, mais desloca para o azul. A sensibilidade maior está na faixa intermediária, né, que é em torno do amarelo, do verde. Tá? Não por coincidência, o nosso Sol também está nessa faixa, a gente fala que é um Sol
de quinta grandeza, né? Um sol que tem a sua amplitude maior na faixa do espectro do amarelo, né? E é por causa disso que muitos animais, não todos, mas muitos animais, aumentaram a sensibilidade justamente nessa faixa, né? Os olhos mais sofisticados, os olhos dos animais mais sofisticados, são nessa faixa, tá? Então, a gente define aí a radiação, a luz, né? E a cor. Cada frequência da luz visível corresponde a uma determinada crominância, né? É assim que é definido, tá certo? Aí, claro, você tem aqui no olho mecanismos, né? Nos olhos tem mecanismos que são mais sensíveis para a luz noturna, né? Então você tem um deslocamento dessa sensibilidade até da capacidade de distinguir as cores muda, né? Quando está escuro, quando está claro. Então essa tabela justamente mostra isso, tá? Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui meu mouse aqui, né? Então essa tabela mostra justamente isso aqui, tá certo? Muito bem. E aí nós falamos do espectro eletromagnético, né? Qual é a divisão das frequências. Lembrando que frequência e comprimento de onda, a diferença de um para outro, né? Quando um aumenta, um diminui, porque são inversamente proporcionais. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Existem as radiações ionizantes, porque o comprimento de onda é muito pequeno, falamos disso aí, né? Elas se relacionam por uma constante, que é a velocidade da luz, certo? E aí falamos da radiação, as radiações que são mais perigosas, que são abaixo do ultravioleta, né? Incluindo o ultravioleta. O ultravioleta é uma radiação ionizante, por isso que o Sol, né? Aquela estrela que está lá a 140 milhões de quilômetros de distância da Terra, né? Parece estar um pouco mais perto quando é Cuiabá. Eu acho que Cuiabá está um pouco mais perto, mas aí que acontece, né? O ultravioleta que é gerado pelo Sol, fora outras radiações, né? Fora outras radiações, chegam aqui na Terra e são perigosas, por isso podem produzir deformações, mutações no sistema celular, que vai produzir os tumores, os cânceres, né? O Sol, obviamente, emite outras radiações também ionizantes, só que boa parte delas interage com o campo eletromagnético da Terra, que são cargas carregadas, né? São partículas carregadas, e aí devido ao nosso campo magnético, boa parte dessas partículas são defletidas, tá? Essas partículas carregadas, tem carga elétrica, né? O ultravioleta, como é partícula luminosa, é a luz, né? A luz não tem carga, essa aí vem direto mesmo, não tem jeito de ser defletida, tá? Só abrindo um parênteses aqui. Muito bem. Então, nós falamos né, da condição da... isso aqui acho que eu não falei na aula passada, é aquela mesmo gráfico da percepção luminosa de dia e de noite, tá? Isso é uma questão fisiológica dos olhos da maioria dos mamíferos, certo? Né? Aí, agora nós vamos falar das grandezas, né? Das grandezas. Aí nós falamos do fluxo radiante, né? Ou seja, qual é a energia luminosa, não é a energia da corrente elétrica que está passando ali, mas a energia luminosa que é emitida por um corpo, tá? Quando um sistema que transforma energia elétrica em energia luminosa é muito eficiente, aí sim a potência a potência elétrica desse equipamento que transforma em energia luminosa é tão eficiente que eu posso dizer que é a mesma potência luminosa, mas nós não temos aparelhos hoje que façam isso. Tem aparelhos que são muito próximos de dispositivos, que são muito próximos disso. Por exemplo, os emissores orgânicos de luz têm uma eficiência altíssima, quase que praticamente a corrente elétrica que passa por eles é transformada em energia luminosa. Por isso que uma lâmpada de 9 watts de LED tem um fluxo radiante dela equivalente a uma lâmpada de 60 watts incandescente, né? Porque
a lâmpada de 60 watts incandescente vai consumir muita energia em forma de calor, né? Tanto é que você pega numa lâmpada incandescente, ela né, está irradiando calor, ela é muito quente. Aqui, talvez vocês não lembrem, ou, né, ou não tenham contato, mas era complicado você trocar uma lâmpada incandescente após ela queimar, né? Você pôr a mão nela ali, ou tentar trocar, mesmo ela após ela ter sido ligada, que ela é quente. Agora, a lâmpada de LED, não, você consegue tocar nela tranquilamente, né? Embora ainda você sente um pouco de calor lá por causa dos circuitos elétricos que tem para fazer a transformação da 110 ou 220, né, que ela é de volt, em uma tensão mais baixa, em torno de 3,5, 5 volts, para ligar a cadeia a corrente de cadeia de LEDs que forma a lâmpada de LED, tá? Então, o fluxo radiante é a potência luminosa, não a potência elétrica, não podemos confundir, tá? A potência luminosa com a potência elétrica. Se você olha lá, 9 watts numa lâmpada, a potência luminosa dela é diferente da potência elétrica, tá? Muito bem. Outra coisa, a potência de uma pode ser maior que a outra. A potência luminosa, mesmo com 9 watts, né? Você tem 9 watts de corrente elétrica e pode ter uma potência luminosa muito maior que esses 9 watts. Porque a gente tem que ver a questão é o balanço de energia ali, né? Mas não da questão da potência em si, tá, pessoal? Para não confundir, certo? Mesmo assim, né, quanto menos uma lâmpada consome de energia para gerar a mesma potência luminosa que outra lâmpada, ela é mais eficiente. Tá? Bem. Tá, então vamos falar das grandezas, né, que a gente vai utilizar aqui na luminotécnica, né, que é as grandezas fotométricas, ou seja, aquelas grandezas que a gente consegue medir as qualidades da luz, certo? Então, um deles nós falamos, que é o fluxo luminoso, né, que é essa potência da radiação, a potência da radiação que é emitida, né, em todas as direções, certo? E a unidade dela é o lúmen, certo? Então, se você tem uma fonte de uma candela, né, você tem uma fonte de uma candela, e a 1 metro, a uma distância de 1 metro, você medindo o fluxo que passa por essa área aqui, você tem o fluxo luminoso, tá? Que é dado com a unidade de lumen. E nós explicamos na aula passada, né? Tudo isso aí, certo? Muito bem. Eficiência luminosa, né? Que é a capacidade da fonte em converter a potência em luz propriamente dita, tá? Então você tem aí lumen por watt, tá? É o lumen por watt. E aí você tem vários tipos, para cada cor você tem para cada faixa você tem uma eficiência luminosa, certo? Como está escrito aqui, né? Depois vai falando também da intensidade luminosa, que é candela, que aí é o lumen por ângulo sólido que aquela radiação passa, tá? Então, é o fluxo dividido pelo ângulo sólido, e o ângulo sólido é a área dividido pelo raio ao quadrado, essa é a definição do ângulo sólido, tá? Então, você tem a área da seção que você está medindo aquele fluxo, tá? E a distância, que é da fonte até aquela seção que está sendo o fluxo luminoso está passando, tá certo? Bom, então todas essas unidades, né? Aí nós vimos também iluminância, né? Que é o lux, né? Que é o fluxo pela área, tá? Então cada um deles tem uma determinada finalidade, tá certo? A luminância, que é candela por metro quadrado, tá certo? Então a gente definiu cada uma dessas aí, tá?
Vimos também aqui, né, mostrando aqui que numa lâmpada, geralmente quando você compra uma lâmpada, ela tem alguns detalhes técnicos, né? Então, por exemplo, você compra uma lâmpada de fluorescente, aquela compacta fluorescente, né? Então, ele tem os detalhes técnicos dela. Tem quanto é o fluxo luminoso, a eficiência luminosa, está tudo aqui, ó, nas unidades que a gente apresentou, tá certo? O fator de potência. Ah, tá. As lâmpadas fluorescentes, elas, para funcionar, elas têm que ter uma indução, né, elétrica, tem que ter uma indução elétrica, tal que produza nos terminais dessa lâmpada uma diferença de potencial muito alta, muito mais do que os 110 ou 220 chega lá. Ela tem que ter mais ou menos 10.000 volts de potencial. Porque esse valor de potencial consegue acelerar os elétrons ali no gás que fica dentro dela, de tal modo que quando eles só se batem, colidem com a parede da lâmpada, essa energia é transferida para o material que está na lâmpada e eles emitem um fóton luminoso, tá? O fóton luminoso é redundante, né? Um fóton. Emite um fóton luminoso no sentido de um fóton que é sensível aos nossos olhos, não é um fóton de alta energia, né? Um fóton luminoso. E então você precisa de usar um indutor, você lembra lá da indutância, a lei de Lenz, né? Um indutor para que você faça essa tensão subir muito, né? Uma variação rápida de corrente. Então, quando você faz isso, você aumenta a indutância do circuito. Aumentando a indutância do circuito, aparece esse acréscimo do fator de potência, né? Que aquele fator de potência é aquele ângulo, cosseno do ângulo formado entre o reativo entre o reativo e o resistivo de um material, né, de um equipamento, tá? E aí tem lá, né, a parte imaginária, a parte real é a resistência, a parte imaginária é a reatância, tá? Então, esse ângulo vai ser o fator de potência, tá certo? Então, por isso tem o fator de potência aqui. Aí tem outros detalhes, temperatura máxima do reator. Reator é exatamente o indutor ali, eles chamam de reator, tá? É um indutor para fazer essa indução aqui, tá certo? Aí a temperatura de operação, frequência, tá certo? A corrente que passa por ele, tá vendo? Não é uma corrente pequena não, tá? É uma corrente de quase meio ampere, né? Porque isso aqui está em miliampere, né? 1.000 miliampere é 1 ampere. Então, aqui tem 451 miliampere, tá? Ou 0,451 amperes, tá? E aqui a temperatura de cor, que cada cor você pode definir por uma frequência, mas também por uma temperatura. Essa temperatura é o seguinte, a radiação existe uma radiação que é emitida por corpos aquecidos, e aí dependendo da temperatura de aquecimento desse corpo, tem uma faixa de radiação. Então, o brilho desse corpo, ao ser aquecido, é justamente em torno dessa temperatura. Essa temperatura é imaginando um corpo absolutamente negro, né, sendo aquecido por um processo de radiação infravermelha, tá? Processo de radiação infravermelha. Então, é aí que gera esse valor de temperatura, tá? Até porque tem vários elementos na natureza, né? Seja ou qualquer substância na natureza, dificilmente aguenta uma temperatura dessa, tá? Então, aqui você consegue fazer isso com alguns ensaios, né, de materiais que chegam a essas temperaturas altas, tá? Muito bem. Então, aqui é uma tabela, as lâmpadas vêm com essa tabela, né, que fala, não, 34 watts, né, com essa tensão, né? Aí, 34 watts equivale a uma lâmpada incandescente de 130 watts, então você vê que ela é mais eficiente, tá certo? É mais eficiente. Então, realmente, a gente, né, pesquisa até uma hora que talvez a gente chegue a uma
uma eficiência de 95%, 99%, como são esses materiais novos aí que estão chegando no mercado, tá? E aí outros detalhes, né? Falando, contém mercúrio metálico, né? Que o mercúrio metálico é justamente o que forra a lâmpada, essa lâmpada compacta, a lâmpada compacta essa lâmpada de fluorescente, tá? Lâmpada fluorescente. Bom, perfeito, pessoal? Então a gente se vê na próxima quarta-feira, tá, pessoal? Até lá.